Oi, eu sou Tomás Trouge, fundador e presidente do Conselho do Doutor Consulta. É central, né? Sem a liderança correta, não existe planejamento nem execução. E hoje você vê pessoas absolutamente descomprometidas com o bem social, individualistas, não pensam no Brasil como um todo, na sua maioria, acho que existem muitas exceções. Própria saúde pública existem muitas exceções, né? O BNDES é uma outra exceção, acho que existem outras exceções em todos os setores, tá? Mas são minorias, são pessoas, são ilhas de excelência, que sobrevivem, são resilientes e sobrevivem não sei como, mas isso tinha que ser a maioria, a média, não a minoria. E os políticos hoje são eleitos e só pensam na próxima reeleição, e a gente tem um sistema absolutamente disfuncional, com múltiplos partidos, e então acho que assim, eu sou um eterno otimista, mas eu acho que a solução, dentro desse contexto, acho que a solução para que a gente consiga viver melhor e consiga trazer inovação para as pessoas e salvar vidas e fazer a gente viver melhor é através das companhias privadas. E depender do governo hoje, para que a gente consiga viver mais e melhor e ter muito mais equidade, distribuição de renda, é praticamente uma aposta perdida. Então, a solução que eu vejo é através das empresas privadas, empresas do bem que se propõem a fazer direito de forma ética e honesta e tentar fazer o impossível, né? E torcer para que o governo não atrapalhe e ajude, né? Regulando, trabalhando em conjunto, mas é isso. Preocupante. Eu acho que os empresários brasileiros são uns heróis de terem tomado risco e, obviamente, assim, eu sou empreendedor, então terem tomado risco e arriscado num lugar absolutamente disfuncional, corrosivo, onde até o passado muda. Eu acho que também, ao mesmo tempo, existem muitos maus exemplos de empresários, uma ambição desmedida, né? Então, eu acho que isso causou marcas na sociedade e no mundo e ainda continuam causando marcas importantes e que não ajudam as empresas do setor privado a construir uma boa marca. Infelizmente, existe uma dicotomia entre o setor público e o privado, infelizmente. Não deveria existir. Agora, quando eu olho para os empreendedores, para os meus amigos, gente que eu conheço a fundo, é uma cabeça absolutamente diferente. São pessoas que estão se arriscando, né? Arriscando e pagando o preço com a sua vida familiar, com as suas famílias, sem ver filho, esposa, família, arriscando o seu futuro para tentar construir coisas diferentes, tentar melhorar o Brasil e ter uma cabeça absolutamente ética e honesta. São pessoas que pensam de uma forma muito diferente. São ambiciosos, mas é uma ambição comedida, e tem um propósito muito maior, né? Então, eu acredito que dá para coexistir propósito e impacto social e lucro, né? Lucro comedido. Eu acho que hoje a gente tem os empresários são os grandes agentes de mudança, os empreendedores são os grandes agentes de mudança e de inovação social. E a gente só vai melhorar se a gente inovar. E não é só o setor privado, o governo precisa melhorar. O governo teria que ser uma máquina de empreendedorismo aqui no Brasil. Tem vários países que estão dando exemplo. Uruguai, Estônia e por aí vai, e outros países. Onde o governo tem um papel central na inovação. E a gente tendo empreendedores fortes e bem-sucedidos, significa que vão existir empresas fortes, bem-sucedidas, e que vão ser gigantes. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo, porque empresas gigantes pagam muitos impostos. E quando elas pagam impostos, o governo arrecada mais. E um governo que tem uma receita muito grande e gasta menos, é um governo forte e sólido. E aí você cria uma dinâmica absolutamente positiva para a população. Então, ao invés de criticar o empresário, o empreendedor, a gente deveria valorizar
e criar um sistema autossuficiente, onde grandes empresas pagam muitos impostos, esse dinheiro abastece um governo forte, bem intencionado, que reverte muito valor para a população, em forma de serviços gratuitos, educação, saúde, infraestrutura, e por aí vai. Eu acredito nisso. Então, agora, eu também não sou, né, essa é a minha visão do meu cantinho aqui, da minha perspectiva, e então, assim, é só uma visão do Tomás, tá? Não significa que seja verdade. Meu pai é médico, irmão é médico e mãe professora, então é uma família de idealistas, né? Inconformados com a realidade brasileira, onde existe muito sofrimento, e pessoas imbuídas com um nível educacional superior, né? Empoderadas para fazer alguma coisa. E não fazer, simplesmente viver a vida como se o Brasil fosse um país perfeito, sempre me incomodou. E, e eu sempre gostei de desafio. E, e acho que sempre me interessei pela intersecção do setor público e do privado. Eu sempre vi as empresas criando produtos, serviços novos, trazendo inovação, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E sempre vi o governo como uma instituição muito pesada, burocrática, pouco ágil, pouco inovadora. E em quase todos os países do mundo. Em algum lugar, em alguns países, o governo consegue atuar de uma forma muito eficiente e cinética com as empresas. E essa associação, essa relação, ela produz um benefício muito grande para a sociedade. Então, eu fui para os Estados Unidos estudar isso. E lá eu tive a chance de rodar modelos e entender realmente como os problemas sociais acontecem, o papel das empresas e do governo. O governo nada mais é do que a maior empresa do Brasil, né? Tão simples quanto isso. É uma instituição com muitas pessoas, objetivo, orçamento, gastos, receita, uma cultura e é uma empresa muito difícil de ser tão grande, né, de ter agilidade. Bom, aí você estava perguntando dos médicos, né? Eu acabei saindo um pouco aqui, saindo pela tangente, mas voltando para a perspectiva dos médicos. Os médicos são médico feliz é igual a paciente feliz. Então, para que a gente conseguisse resolver o problema das pessoas, a solução, ela obrigatoriamente, ela tem que ser construída com os médicos. E os médicos hoje no Brasil estão infelizes. 54% dos médicos são infelizes. No mundo, nos Estados Unidos, 80% dos médicos têm algum sintoma de burnout. E a gente sabe que nos Estados Unidos, um médico com burnout gera um custo adicional de saúde de quase $8.000 por ano. Foi um estudo da Harvard e com algumas outras instituições. E quando você soma, se a gente assumir que esse número é o mesmo no Brasil, e você multiplica $8.000 por mais ou menos 80% da população médica, dos 500 mil médicos existentes no Brasil, e faz a conta do excesso de custo que isso gera para o sistema como um todo, é um número colossal. Então, você tem médicos infelizes, estressados, desrespeitados, uma remuneração. E esse é um problema real, tá, Beth? Os médicos sofrem muito, porque os médicos eles não se associam. E as grandes instituições médicas têm muito poder nas mãos, muitos pacientes. Então, existe uma dinâmica no setor perversa onde os médicos não conseguem resistir à pressão das grandes empresas. Então, vindo de uma família de médicos, isso sempre me incomodou. Então, o propósito nosso, ele realmente foi construir um sistema do zero. Muito mais difícil fazer isso. Onde a gente consegue, através dos médicos e com os médicos, resolver o problema das pessoas num custo muito menor, sem sacrificar a qualidade. Então, o médico é uma parte fundamental do doutor consulta, né? E sem eles hoje a gente não estaria aqui. A gente se preocupa e a gente fez pesquisas. Então, se no Brasil 55% dos médicos são infelizes, no doutor consulta, se eu não me engano, 15% dos médicos são infelizes. Agora, apesar da gente ter uma parcela de responsabilidade aqui, é importante entender que os médicos não trabalham só em uma instituição.
Na média, os médicos trabalham em 3 instituições, seja pública ou privada. Então, hoje, 20% dos médicos no Brasil trabalham só no sistema público, 30% dos médicos trabalham só no setor privado e o restante trabalha entre setor público e privado, né? Os médicos, eles circulam entre hospitais, consultório, clínica privada, e então a gente foge um pouco do nosso controle, tá? Mas a gente ficou contente em saber que o nosso índice de felicidade é quase 3 vezes maior do que o do mercado. Mas não foi sempre assim, tá? Acho que Então. é importante fazer uma meia-culpa aqui. Quando a gente constrói algo do zero, para a gente, pelo menos para mim, sempre teve muito claro que a gente precisa testar, validar ou descartar hipóteses. Esse processo, que é um processo muito comum na área médica, do método científico, do experimento científico, ele causa muita dor. Porque imagina a gente desenvolvendo um sistema com os médicos, desenvolvendo prontuário eletrônico, desenvolvendo algoritmos clínicos, desenvolvendo um modelo de remuneração absolutamente diferente do que existe, absolutamente diferente do status quo, e pela primeira vez. E tudo que a gente faz pela primeira vez, a única certeza que a gente tem é que vai mudar, e vai mudar bastante. Então, e o médico, ele tem uma cabeça interessante, porque ele foi treinado para ser absolutamente preciso, porque se ele errar, o custo pode ser muito alto. Então, um médico treinado para ser preciso, num ambiente absolutamente disruptivo de trial and error, né, de tentativa e erro, isso pode gerar muita frustração. Então, no começo, os médicos que trabalharam conosco ficaram muito frustrados, né, porque, por um lado, a gente sempre trouxe eles para a mesa para discutir os problemas junto e pensar em soluções em conjunto. Essa é uma abordagem muito diferente nossa. Mas, ao mesmo tempo, mesmo eles participando das decisões, o fato da gente estar construindo sempre gerou muito desconforto nos médicos, até que, eventualmente, a gente atingiu um nível de precisão muito, muito interessante que deixou os médicos mais confortáveis. Então, mas eu vou te falar, não foi uma jornada fácil, foi uma jornada bem desafiadora e interessante. A gente tem uma proposta super legal aqui no Brasil, né? Que é oferecer saúde de graça para todos. E na teoria isso funciona muito bem, na prática existem alguns desafios. E um deles é financiar um sistema robusto para atender 200 e tantos milhões de pessoas. E quando você para estudar e entender o que está acontecendo, você percebe que dessas 215 milhões de pessoas, aproximadamente 50 milhões conseguem ter um plano de saúde privado e têm um acesso através do sistema privado, que está bem equipado. E 160 milhões de pessoas, 165, não têm acesso a um plano, não conseguem pagar e ficam desprotegidas e expostas a uma situação muito delicada. É uma espiral da morte. Essas pessoas não têm plano de saúde, dependem do sistema público, que infelizmente não tem recurso para atender toda a população, acabam tendo que esperar muito, perdem a chance de receber um diagnóstico, uma orientação, um tratamento, enquanto a doença não evolui, deixam de fazer prevenção, finalmente a doença evolui, as pessoas buscam uma solução de financiamento, procurando os familiares para tentar financiar um acesso privado, entram nas filas da saúde e acabam sofrendo muito mais, gastando muito mais, se endividando, muito além do que poderiam, e através do sistema público é muito mais custoso tratar as pessoas quando a doença evolui. A gente sabe que cada dólar ou cada unidade monetária investida em atenção primária retorna 13 vezes a economia para todo o sistema. Isso foi um estudo feito pela Universidade de Portland State University, junto com uma instituição pública em Oregon. E então é muito importante a gente quebrar essa espiral da morte
no meio. E o Doutor Consulta surge dessa ideia de trazer um acesso qualificado, ágil, para as pessoas que estão desprotegidas. E para que a gente conseguisse fazer isso, o custo precisaria ser muito baixo. Daí vem toda uma perspectiva de se relacionar diretamente com as pessoas, desintermediar os intermediários, ter uma proximidade com o paciente, entender o que eles precisam, reconstruir um sistema de saúde independente do zero, e aprender e utilizar os dados dos próprios pacientes e modelo preditivo para conseguir entender o que vai acontecer com as pessoas. Mas no início a companhia simplesmente começou com uma unidade, um centro médico na comunidade de Heliópolis, e uma perspectiva de conseguir aprender, desenvolver um modelo e evoluir para a visão que a gente tinha, né, no futuro. Hoje a gente está em todos os lugares, porque por conta do atendimento virtual, telemedicina. E hoje a gente vai até a casa das pessoas, pelo menos em São Paulo, além de ter o atendimento na clínica. Então é um modelo multimodal, clínica, casa, virtual, digital. Por quê? Porque é o que as pessoas querem. Alguns pacientes preferem em casa, outros pacientes preferem tudo online. Pagamento, histórico médico, exames, comunicação com o doutor consulta, tudo online. E muitos pacientes ainda preferem o call center, o centro médico, o olho no olho, gostam de vir até uma clínica. Então, é por isso que a gente tem um modelo multimodal. Por que bairro nobre? Porque, se você perceber, são grandes centros de transporte, são hubs de transporte, onde existe um contingente de pessoas que são o nosso público-alvo, que são as pessoas que não têm plano de saúde, que estão passando por ali. Então, apesar de ser um ponto, num bairro com uma renda superior, ainda são pontos em contato com hubs de transporte popular. Então, a gente quer estar próximo da casa, no meio, entre a casa e o trabalho, ou próximo do trabalho. Então é muito por aí que a gente foi para esses lugares. Não existe dinheiro suficiente em doações e nem em subsídio público para que a gente resolva grandes problemas sociais em escala. Não existe. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente conseguir desenvolver um sistema que cada vez que uma pessoa utiliza, esse sistema gera um pequeno excedente, e esse excedente é reinvestido no sistema para que ele fique um pouco maior e atenda 2 pessoas, e 2 pessoas geram um excedente um pouquinho maior e é que é reinvestido, você gera um mecanismo, um flywheel, uma engrenagem autossuficiente, que se autofinancia. E quando isso acontece, você cria um sistema que pode crescer e escalar para qualquer lugar, sem depender de doações ou de investimento ou de subsídio público. Uma engrenagem autossuficiente. Então, acho que a palavra lucro ela é polêmica e varia de cultura para cultura e religião para religião, mas tem um papel fundamental, que é autossuficiência, para que a gente consiga escalar, replicar e escalar a nossa solução para qualquer lugar, sem depender dos outros. Se a gente não fosse autossuficiente, se a gente não produzisse um excedente, a gente não conseguiria atender as pessoas, porque tudo custa, tudo custa. As pessoas precisam de recurso financeiro para poder sobreviver, os fornecedores também têm os seus custos. Então, seria ótimo, né, a gente não precisar gerar um excedente, mas é absolutamente necessário. E sem isso, a gente fica naquela seara da ONG. As ONGs são fundamentais, mas acho que, na minha opinião, os principais problemas que todo ano a equipe precisa de doações. E é muito difícil você conseguir escalar as doações. As ONGs elas não conseguem quebrar a casca e ficam ali provendo uma solução
específica assistencial para um pequeno número de pessoas. Pode argumentar, poxa, mas dependendo da solução, nem que seja para uma pessoa, pode ter um valor gigantesco. Concordo. Agora, para que a gente transforme uma ONG e leve uma solução para todo o Brasil, depender de doações e governo, a gente não resolve, pelo menos na área da saúde, o problema que a gente tem aqui. A pandemia foi uma catástrofe. Toda vez que o desemprego no Brasil diminui, a renda aumenta e o Doutor Consulta captura pessoas que vêm da base econômica. Toda vez que a economia vai mal e o desemprego aumenta, as pessoas perdem os planos de saúde e elas vêm para o Doutor Consulta. Então, o Doutor Consulta recebeu muitas pessoas que tinham um plano de saúde e que perderam e que preferiam não voltar para o sistema público. E além do plano de saúde e do pagamento por serviço que a gente tem, os pacientes também têm a opção de comprarem um plano de subscrição, uma mensalidade. Então, isso foi muito bom para muitas pessoas que perderam o plano, não tinham capacidade para comprar um novo plano, mas podiam comprar o programa de subscrição do Doutor Consulta. Então, a pandemia ela trouxe muitos novos pacientes para cá. Mas no início, no pico da pandemia, em março e abril de 2020, quando as pessoas ficaram em casa e não existia telemedicina, não existia plano de saúde e nem foi muito preocupante, porque as clínicas fecharam, né, as pessoas não saíam de casa e foi um caos, né? Mas eu acho que, olhando em retrospectiva, duas coisas interessantes aconteceram. Uma, a gente preparou a companhia para sobreviver 2 anos sem pacientes e a gente passou por esse exercício e amadureceu 10 anos em 1 ano. Então, hoje o time passou juntos por um desafio importante e saiu muito fortalecido. Isso constrói cultura. Então, hoje a companhia é muito mais forte do ponto de vista cultural, econômico, financeiro do que era antes. E clínico também, porque a gente teve a oportunidade de acelerar muita inovação em pouquíssimo tempo. Então, acho que isso se reverteu em valor para as pessoas que usam, né, para os pacientes. Qual